Bem-vindos, meus queridos alunos e alunas. Nesta aula, iremos falar sobre emprego e empregabilidade. Nosso objetivo é demonstrar as fortes mudanças nas formas de trabalho e a transição entre estar-se empregado por toda a vida para estar-se apto a estar empregado. Ao final desta aula, desejamos que sejam capazes de articular a relação entre as inovações tecnológicas e o emprego. Na aula passada, vimos a transformação do conceito de trabalho através da história da humanidade. Vimos também como o uso da tecnologia e do conhecimento humano foi se expandindo dentro do ambiente de trabalho. Agora, vocês possuem noção de como o mundo modificou-se nesses últimos 50 anos, com maior intensidade ainda a partir da década de 1980. Deem uma olhada para esse passado e verifiquem como vocês viviam. Para quem nasceu após 1980 ou era muito jovem nesta época, pergunte aos seus parentes mais velhos. Vocês irão surpreender com as mudanças ocorridas. Logicamente, com o ambiente de trabalho não poderia ser diferente. Durante muito tempo, ao empregar-se em uma empresa, um trabalhador estava praticamente definindo toda a sua trajetória de vida no mundo do trabalho. A mudança de emprego era uma coisa que passava pela cabeça de poucos. Na maioria dos casos, pretendia ficar no mesmo emprego até a hora da aposentadoria. Mas aí chegamos na década de 1980, onde a revolução de tecnologias revolucionaram o ambiente de trabalho. Neste período, os métodos de gestão de negócio, associados às grandes crises econômicas mundiais, causaram e continuam causando um volume muito grande de desempregados, influenciando até na música popular brasileira. Vamos ouvir? Neste clipe da música Teatro dos Vampiros, da Legião Urbana, é mostrar a preocupação daquela geração com a falta de dinheiro e com o desemprego. O que estaria acontecendo? Bom, durante todo o século XX ocorreram mudanças profundas no mundo do trabalho. No período entre 1920 e 1970, ocorreu uma forte queda do trabalho nas áreas rurais, causando a migração para a população para trabalhar nas indústrias e principalmente na construção civil das grandes cidades. Já no período que vai de 1970 a 1990, ocorre o declínio do emprego industrial, fazendo que alguns autores definam os países onde isto aconteceu como países pós-industriais. Os principais exemplos são Estados Unidos, Alemanha e Japão. Cidades como a de Detroit, nos Estados Unidos, conhecida como berço da indústria automobilística, deixam de ser um paraíso do trabalho para tornarem-se locais de poucas ofertas de emprego, em alguns casos com aparência de verdadeiras cidades fantasmas. Mas o que aconteceu com os empregos? Com o uso crescente da tecnologia, tanto no campo como na indústria, trabalhos que precisavam de dezenas de trabalhadores passaram a ser realizados por uma única pessoa. Bom, e para onde foram as pessoas que perderam seus empregos? Com o declínio dos empregos no setor secundário, que envolve os produtos industrializados, um novo mercado passa a absorver cada vez mais mão de obra. Estamos falando do setor terciário, que envolve a área de serviços. Por exemplo, na década de 1990, praticamente não existiam serviços de call center. Hoje, são empresas que empregam um número cada vez maior de funcionários. Outra área que cresce como nunca é o entretenimento. Só para terem uma ideia, é previsto que o mercado no Brasil, em 2017, movimente valores na ordem de 71 bilhões de dólares. A área de entretenimento já empregava em 2008 aproximadamente 1,6 milhões de pessoas. Só para compararmos, no censo de 2000 do IBGE, o país apresentava nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador, aproximadamente 2 milhões de empregos na indústria de transformação, com carteira assinada. Já na área de serviços, eram aproximadamente 5,3 milhões de pessoas com carteira assinada. Além do setor de serviço, uma outra área, pouco explorada até então, começa a desenvolver-se fortemente. Estamos falando do terceiro setor, que é aquele que envolve entidades e associações privadas sem fins lucrativos, como, por exemplo, as organizações não governamentais, ONGs, e as organizações da sociedade civil de interesse público, OSCIP. Esse setor emprega aproximadamente 1,7 milhões de pessoas. Não só o emprego deslocou-se entre áreas, como também a forma de executá-lo foi sendo alterada. De trabalho extremamente braçais, cada vez mais o trabalho faz uso do intelecto como força produtiva. Cada vez mais é exigido do profissional capacidade de lidar com as novas tecnologias e de tomar decisões.
Isso também acaba afetando o mercado de trabalho, que acaba fazendo com que empregados migrem para países que têm profissionais mais bem qualificados, preparados para lidar com o mundo atual e principalmente com o mundo futuro. Esta situação faz com que o trabalhador tenha que estar cada vez mais bem preparado, buscando aprimoramento constante, estando preparado para as mudanças do mercado. Surgindo o conceito de empregabilidade, o qual muda o foco de estar-se empregado para estar-se preparado para o emprego. Situações de desemprego são comuns nesse novo mundo do trabalho. Cabe ao trabalhador a busca constante da atualização profissional, bem como cabe à sociedade dar condições para que isto ocorra. Para quem está preparado, as oportunidades são muitas, bastando buscá-las. Bem, era o que tínhamos para esta aula. Espero tê-los ajudado a compreender melhor o mercado de trabalho e sua mudança de foco de estar-se empregado para o conceito de empregabilidade, onde o mais importante é estar preparado para o emprego, esteja ele onde estiver. Não deixem de ler os livros, textos, fazerem as atividades, participarem dos fóruns e chats. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!